Oi gente, aqui é a Sarine. No vídeo de hoje eu quero falar um pouquinho sobre o Catecismo Menor de Martinho Lutero. E eu vou focar hoje no vídeo somente no prefácio. Não é uma série do Catecismo Menor, provavelmente é uma boa ideia e no futuro eu possa fazer, mas agora eu só quero falar do prefácio mesmo, então vamos lá. Aliás, por que eu tô falando do prefácio? A Igreja Luterana esse ano tem o lema de enraizados e edificados em Cristo, se eu não me engano. Acho que esse é o lema. E o propósito desse ano é trazer os jovens de volta para a igreja e firmar todos eles na palavra. Acho que Martinho Lutero tem muito a nos dizer, muito a ensinar a Igreja Luterana de 2023. Então, por isso eu quero dar uma lida no prefácio com vocês e talvez eu pause para fazer alguns comentários enquanto isso. Então, vamos lá. Martinho Lutero, a todos os pastores e pregadores fiéis e piedosos, graça, misericórdia e paz em Jesus Cristo, nosso Senhor. A lamentável e mísera necessidade experimentada recentemente, quando também eu fui visitador, é que me obrigou e impulsou a preparar esse catecismo ou doutrina cristã nesta forma breve, simples e singela. Meu Deus, quanta miséria não vi! O homem comum simplesmente não sabe nada da doutrina cristã, especialmente nas aldeias. E, infelizmente, muitos pastores são de todo incompetentes e incapazes para a obra do ensino. Não obstante, todos pretendem o nome cristãos, estão batizados e fazem uso dos santos sacramentos. Não sabem nem o Pai Nosso, nem o Credo, nem os 10 mandamentos. Estão vivendo como os brutos e os irracionais suínos, e agora que veio o Evangelho é que aprenderam bem a abusar magistralmente de toda a liberdade. Isso aqui parece bem atual, né? Eu sei que várias igrejas luteranas sofrem com a falta de ensino. E a igreja luterana é famosa por causa disso, na verdade. Muita gente fala, luteranos são aqueles que não são libertinos, né? São tipo católicos não praticantes, só vão na igreja 4 vezes por ano e nunca mais aparecem. É triste, mas de fato é parte da nossa realidade. Então, é algo que a gente tem que, o primeiro passo, reconhecer e depois ouvir os próximos passos de Lutero aqui. Ó bispos, como havereis de responder perante Cristo pelo fato de haverdes negligenciado tão vergonhosamente o povo e por não haverdes jamais cumprido por um momento o vosso ofício? Que não vos alcance a desgraça. Proibis uma das espécies, aqui parece que eles estão fazendo, se eu entendi direito, proibir uma das espécies é tipo dar a Santa Ceia como os católicos dão, apenas com um dos elementos, ou só o pão ou só o vinho? Não sei, pode ser isso. E insistis em vossas leis humanas, mas entre mentes não vos tomais de nenhum cuidado sobre se conhecem o Pai Nosso, o Credo, os 10 mandamentos ou qualquer palavra de Deus. Ai de vós eternamente. Por isso rogo a todos vós, pelo amor de Deus, meus queridos senhores e irmãos que sois pastores ou pregadores, que vos devoteis de coração ao vosso ofício, vos apiedeis do povo confiado a vós, e nos ajudeis a inculcar o catecismo às pessoas. Tomem esses livrinhos e formas e leiam-nos, palavra por palavra, ao povo, fazendo que esse repita as palavras de maneira seguinte. E agora vamos para a parte mais prática. Em primeiro lugar, tenha o pregador, acima de tudo, cuidado de evitar os textos e formas diversos ou divergentes dos 10 mandamentos, do Pai Nosso, do Credo, dos sacramentos, etc. Tome, ao contrário, uma única forma, e a ela se atenha e a incuta sempre, ano após ano, porque pessoas jovens e simples devem ser ensinadas com um texto uniforme e fixo, pois de outro modo, facilmente ficam embaralhadas. Se hoje se ensina de um jeito e no ano seguinte de outro, como se a gente quisesse emendar o texto. Perde-se com isso todo o esforço e trabalho. Bem viram isso também os queridos pais, que todos empregaram a mesma forma do Pai Nosso, do Credo, dos 10 mandamentos. Por isso, também devemos ensinar essas partes das pessoas, jovens e simples, de maneira tal que não desloquemos nenhuma sílaba ou apresentemos ou repitamos o texto diferentemente de um ano a outro. Escolhe por isso uma forma que queres e fica com ela. Agora, quando pregas aos doutos e inteligentes, aí então podes mostrar a tua erudição, tornando essas partes tão multiformes e dando-lhes torneios tão magistrais quanto alcance o teu engenho. Como as pessoas jovens, entretanto, atente a uma forma de maneira permanente e fixa, e ensina-lhes primeiro que tudo essas partes, os 10 mandamentos, o
credo, etc., segundo o texto, palavra por palavra, de forma que também o possam repetir e assim o decorar. Eu acho que isso aqui é basicamente o que a Igreja Luterana faz na confirmação, né? As crianças estudam o catecismo menor, aprendem os mandamentos, o credo, as explicações, os comentários, decoram tudo. O único problema é esse ensinamento não ser contínuo na Igreja Luterana. Ele morre aqui, na confirmação. E é por isso que depois a membresia fica à mercê da própria voz, da cabeça delas. Mas aqueles que não o querem aprender, diga-se-lhes como negam a Cristo e que não são cristãos. Também não devem ser admitidos ao sacramento, nem devem ser admitidos como padrinhos em batismos, nem fazer o uso de qualquer parte da liberdade cristã, senão que devem ser entregues ao Papa e a seus oficiais, e além disso ao próprio diabo. Ademais, devem negar-lhes comida e bebida, os pais e os amos, e comunicar-lhes que tal gente rude o príncipe expulsará de sua terra, etc. Pois, ainda que a ninguém se pode, nem se deve obrigar à fé, todavia importa insistir e urgir com o povo para que saiba o que é justo e injusto, entre aqueles com quem querem morar, alimentar-se e viver. Pois quem quer morar em uma cidade tem a obrigação de conhecer e observar as suas leis, cuja proteção deseja gozar, qualquer que seja o seu caso. Quer creia, quer seja no coração em particular um malvado ou patife. Bom, segundo, quando já conhecem bem o texto, ensina-lhes também o sentido, para que saibam o que significa, e toma de novo a explanação deste livrinho, ou alguma outra exposição breve e fixa a teu critério, e permanece nela, não lhe modificando nenhuma sílaba, tal como se acabou de dizer quanto ao texto. E toma tempo para isso, pois não é preciso que trates todas as partes de uma tirada, mas uma após outra. E toma tempo para isso, pois não é preciso que trates todas as partes de uma tirada, mas uma após outra. Depois de entenderem bem o primeiro mandamento, toma o segundo, e assim por diante. Em caso contrário, ficarão abarrotados, de sorte que não vão reter bem a nenhum. Terceiro, quando lhes tiveres ensinado este breve catecismo, toma o catecismo maior e dá-lhes também um conhecimento mais rico e mais amplo. Eu não sei se a IELB faz isso, tá? Mas seria interessante se fizesse. Eu não sei também... Bom, se ela faz para maiores de 12 anos, aí eu acho que não faz mesmo, porque eu vejo que não há isso na juventude. Mas até a confirmação deles ali, seria interessante se eles aprendessem o catecismo maior também. Mas não sei se é feito isso, não. É uma coisa interessante. Cadê? Aqui expõe cada mandamento, petição e parte, com suas diversas obras, proveitos, benefícios, perigos e danos. Como encontras tudo isso ricamente em tantos livrinhos escritos a respeito. E martela especialmente no mandamento e parte em que haja maior negligência entre o teu povo. Por exemplo, o 7º mandamento, do furtar, deve ser enfaticamente repisado entre artesãos e comerciantes, como também entre camponeses e servos, porque entre tal gente há grande cópia de toda espécie de infidelidade e furto. Da mesma forma, deves enfatizar o 4º mandamento entre as crianças e as pessoas comuns, para que sejam ordeiras, fiéis, obedientes, pacíficas, e importa que sempre aduzas muitos exemplos da Escritura, onde se mostra que Deus castigou e abençoou tais pessoas. Aqui também deves insistir particularmente com as autoridades e os pais, para que governem bem e levem os filhos à escola, mostrando-lhes por que é sua obrigação fazê-lo e que o pecado maldito cometem se não o fazem. Pois com isso derrubam e assolam tanto o reino de Deus como o reino do mundo, como os piores inimigos de Deus e dos homens. E frisa bem que horrível dano causam, se não cooperam na educação de crianças para serem pastores, pregadores, notários, etc., de sorte de infligir medonho castigo, pois é necessário pregar sobre essas coisas. Os pais e governantes pecam nisso agora de maneira indizível. O diabo também leva de mira algo de cruel com isso. Isso é interessante, porque realmente é uma coisa que muitos pais na igreja luterana não sabem como fazer, não sabem o que fazer quanto aos próprios filhos. A igreja talvez precise enfatizar um pouco mais isso, talvez haver um treinamento mais profundo com os pais acerca de como criarem os filhos na fé. Finalmente, como a tirania do Papa está removida agora, não mais querem ir ao sacramento e o desprezam. Aqui de novo é preciso martelar.
entendido, porém, que a ninguém devemos coagir à fé ou ao sacramento, nem determinar lei, tempo ou lugar. Cumpre, isto sim, que preguemos de tal maneira que eles mesmos, sem lei nossa, se impulsionem e como que obriguem a nós, pastores, a que administremos o sacramento. A maneira de fazer isso é dizer-lhes: quem não procura nem deseja o sacramento pelo menos umas 4 vezes ao ano, deve temer-se que tal despreza o sacramento e que não é cristão, da mesma forma como não é cristão aquele que não crê ou não ouve o evangelho. Pois Cristo não disse: deixai isto ou desprezai isto, porém, fazei isto todas as vezes que o beberdes, etc. Ele quer, na verdade, que se faça isso, não que seja inteiramente negligenciado e desprezado. Fazei isto, diz ele. Mas, quando alguém não tem o sacramento em autoestima, isso é sinal que essa pessoa não tem pecado, carne, diabo, mundo, morte, perigo, inferno, isto é, não acredita em nada disso, ainda que está metido nisso até as orelhas e é dobradamente do diabo. Por outro lado, também não precisa de nenhuma graça, vida, paraíso, reino dos céus, Cristo, Deus, nem de bem algum, pois se cresce que tinha tanto mal e necessitava de tanto bem, não deixaria dessa maneira o sacramento, no qual se remedia esse mal e tantos bens são dados. Uau! Nem seria necessário coagi-lo ao sacramento com qualquer lei, ao contrário, ele viria por si mesmo. Isso aqui é muito, muito doido, né? A gente não fala que nós não somos salvos porque obedecemos a lei, mas nós obedecemos a lei porque somos salvos. É exatamente isso aqui. O cristão não vai ao sacramento para ser salvo. Ele vai lá porque é salvo. Ele vai lá por ele mesmo, sozinho, sem alguém ter que coagir, porque o Espírito Santo que habita nele o faz ir de livre e espontânea vontade. Claro, quando eu digo isso, espero que vocês entendam que eu não estou falando de livre-arbítrio no sentido de o homem ser bom a ponto de fazer aquilo sozinho, mas porque o Espírito Santo habita nele, ele consegue, sem que o pastor coloque uma arma na cabeça dele, ir até o sacramento. Ele não precisa que o pastor venha na casa dele puxar pela orelha. Ele não negligencia, porque o Espírito Santo não negligencia. E ele é morada do Espírito Santo. Então ele também não vai negligenciar. Ele tem uma continuação aqui. Apertando o passo e as carreiras, obrigaria a si mesmo e urgiria contigo que lhe deveria administrar o sacramento. Interessante. Por conseguinte, ao contrário do que faz o Papa, nenhuma lei deves fazer nesse assunto. Limita-te a apresentar bem a utilidade e o dano, a necessidade e os benefícios, o perigo e a bênção ligados a esse sacramento. E então, de si mesmos virão, sem coação da tua parte. Se entretanto não vierem, deixa-os ir e dize-lhes que são do diabo, os que não consideram nem sentem sua grande necessidade e a graciosa ajuda de Deus. Se, porém, não o inculcas, ou se transforma isso em lei e veneno, nesse caso é tua a culpa pelo fato de desprezarem o sacramento. Ouch! Isso aqui é tenso. O que ele está dizendo aqui é, bom, o Papa cria algumas leis e faz o negócio virar um fardo. Aqui ele está dizendo para não fazer isso. Explica o dano, explica a utilidade, explica a necessidade e benefício, o perigo e a bênção. Então eles vão vir sem coação da tua parte. Aqueles que não vierem são do diabo, porque não consideram a necessidade, não consideram de grande necessidade a graciosa ajuda de Deus, basicamente. Agora, se o pastor não inculca isso, se o pastor não enfatiza essas coisas, ou se ele vai para o outro extremo, que é tornar isso obrigação, uma lei, aí a culpa é dos pastores pelas pessoas estarem se afastando. Porque ou eles foram para o extremo de deixar tudo à mercê da membresia e não explicar nada e não cobrar nada, ou ele foi para o outro extremo de ser um legalista. Como não haveriam de ser desmazelados se tu dormes e calas? Portanto, atentai nisso, pastores e pregadores. Nosso ofício agora se tornou coisa diversa da que foi sob o Papa. Agora tornou-se sério e salutar. Razão porque agora envolve muita fadiga e trabalho, perigo e tentação, e além disso, pouca retribuição e gratidão no mundo. Mas o próprio Cristo quer ser nossa recompensa, se trabalharmos com fidelidade. Que nulo conceda o Pai de todas as graças, a quem seja louvor e gratidão eternamente, por Cristo nosso Senhor. Amém.
Bom, essa aqui é a carta de Martinho Lutero às igrejas luteranas do Brasil, 2023. E eu acho que é uma carta muito atual e ela deveria ser lida por todos nós, todos os membros da igreja luterana, todos, não só os membros, mas principalmente os pastores também. Mas eu acho que uma coisa que o Martinho Lutero enfatiza aqui, em mais da metade para o final, e que a igreja luterana às vezes acaba esquecendo, é essa questão da disciplina. Porque geralmente se enfatiza a necessidade das coisas, mas não os danos e o castigo, caso elas não sejam reconhecidas pela membresia. Eu acho que a igreja luterana passa por sempre esse... Porque já passou por uma fase legalista algumas décadas atrás, e aí agora eles estão indo para o outro extremo, de evitar o legalismo. Os pastores têm muito medo de que a membresia acredite em salvação por obras, por exemplo. Então, toda vez que é citada a lei, ela sempre vem... Cada lei vem com 10 disclaimers de que aquilo não salva ninguém. Acredito que o ensino do catecismo, o ensino do catecismo menor e do maior, o ensino contínuo e não abandonar depois da confirmação, a instrução dos pais e a insistência em mostrar a utilidade e o castigo e o dano, o perigo e os benefícios de prezar pelo sacramento ou desprezar o sacramento, de ir à igreja, de ser fiel, de obedecer à lei de Deus dentro da cidade onde você está querendo morar. No caso, Martinho Lutero chama de príncipe de cidade para se referir à igreja, né? Mas quando isso é enfatizado, acho que as coisas começam a andar um pouco mais. Pelo menos eu digo isso isso vem de alguém que já pertenceu a outras igrejas, que fizeram isso aqui que o catecismo está recomendando e que deu certo. Uma coisa que eu acho interessante que a igreja luterana do Brasil considere, apesar de eu ter poucas esperanças acerca disso, é a existência da EBD, que é um sistema que quase toda igreja protestante tem, para não dizer todas, e até a luterana dos Estados Unidos, pelo menos na LCMS, tem. Eles chamam de Sunday School, e aqui a gente chama de Escola Bíblica Dominical. Mas basicamente é o estudo bíblico que acontece fora do horário de culto no domingo. Aqui no Brasil é comum que os cultos nas igrejas comuns, digamos, seja à noite, e aí a IBD acontece pela manhã. No caso da luterana, os cultos são pela manhã, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos. Existem algumas igrejas que fazem à noite aqui no Brasil, mas no geral é de manhã. E o que eles fazem? Digamos que o culto é às 9 da manhã. Então, eles vão fazer o estudo bíblico depois do culto, o que é interessante porque já que a igreja está ali, já aproveita e fica para o estudo. Para mim, a EBD é um sistema que funciona muito bem. E eu sei que esse ano o lema da IELB é edificados e enraizados em Cristo. Eu acho que não tem melhor forma de edificar e enraizar as pessoas em Cristo do que dando educação bíblica para elas. Especialmente no domingo, que já tá todo mundo ali depois do culto. É uma cultura muito boa. E outra, existem poucas razões para não ficar. Considerando outros dias da semana que às vezes é difícil, porque as pessoas trabalham, as pessoas fazem faculdade... Mas no domingo, de manhã, antes ou depois do culto, fica um pouco difícil. A pessoa tem uma desculpa. O máximo que eles podem usar é, sei lá, eu tenho que ir para casa fazer almoço. Existe uma chance razoável de que várias pessoas fiquem. E cada dia ou cada semana fiquem mais. Porque quando o povo começa a ver que existe um grupo e que está dando certo e que está sendo bom e que eles estão de fora, eles começam a ter vontade de participar. Mas para isso precisa tentar. Infelizmente, eu não tenho tanta esperança quanto a isso na IELB, mas eu acho que era uma das formas de melhorar a educação bíblica das pessoas. A começar por encontrar os livros da Bíblia, porque em muitas igrejas luteranas, os membros não sabem nem encontrar os livros dentro da Bíblia, que é lastimável. Então, acho que a gente precisa realmente começar a puxar mais essas coisas. E eu digo isso como membro da igreja, membra. Eu não sei se essa palavra tem feminino, mas enfim. Tente ser aquela faísquinha dentro da sua igreja. Tente ser você a pessoa que incentiva esse tipo de coisa. Uma EBD ou um estudo bíblico, ou o que for. Especialmente se a sua igreja, se você vê que a sua igreja é muito falha nesse sentido. E incentive os jovens da sua igreja a serem mais enraizados na palavra. Comentem, falem com eles sobre
a história da igreja, comentem sobre algumas passagens do Antigo Testamento que são muito mind-blowing, e façam o que vocês puderem dentro da comunidade de vocês, dentro do que vocês podem fazer. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e espero que as palavras de Martinho Lutero possam servir de alguma coisa para a igreja luterana, que tanto gosta do que ele escreve, né? E se você gostou do vídeo, dá o like aí, compartilha com os amigos de vocês, compartilha nos grupos da igreja. E é isso, obrigada.